Boa tarde, meninos e meninas do quarto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana e mais uma aula de português. Hoje, nossa aula de português, nós vamos continuar falando sobre substantivos, mas hoje, começando uma nova etapa, nós vamos falar um pouquinho sobre algo diferente com respeito aos substantivos. Para iniciar, vamos copiar nossa agenda? Como nossa agenda mostra, hoje nós vamos continuar falando sobre substantivos, mas vamos falar hoje sobre as flexões do substantivo. E hoje vamos nos focar em gênero e número. Temos a C, nosso livro de língua portuguesa, as páginas 151 e também 153 a 158. E temos também a PC, que vai ser na nossa caligrafia. Essa atividade da caligrafia será corrigida só na próxima semana. Vamos iniciar falando sobre as flexões do substantivo. O substantivo ele pode se flexionar em gênero, número e grau. Hoje, como eu falei, nós vamos nos focar apenas em gênero e número. Então, o que significa o substantivo se flexionar em gênero, né? Quais são os gêneros que existem? Nós, na nossa língua portuguesa, há dois gêneros, o feminino e o masculino. O gênero masculino é aquele que pode ser precedido pelos artigos o, os, e uns. Então, os substantivos que você pode utilizar esses artigos para acompanhar são considerados masculino. E vamos ver aqui alguns exemplos, né? O menino, os marujos, um homem, uns macacos. Todos esses pertencem ao gênero masculino. Temos também o gênero feminino. E esses são aqueles que acompanham os artigos a, as, uma e umas. Vamos ver também exemplos. A gatinha, as garotas, uma senhora, umas vendedoras. Porém, além do feminino e masculino, saber disso, né, que existe o masculino e o feminino, a gente precisa entender um pouquinho sobre cada um desses substantivos e como cada um se comporta, porque existem substantivos que nós temos dificuldade de identificar se é masculino, se é feminino e como usar. Vamos começar falando sobre os substantivos que nós chamamos de biformes. Esses são aqueles que têm uma forma diferente para o masculino e uma para o feminino. Por exemplo, ator, atriz, poeta, poetisa. Então, eles são biformes, pois eles têm duas formas diferentes. Uma para o masculino e uma para o feminino. Temos também os heterônimos. Esses são aqueles que nós usamos para apresentar também a diferença de gênero, só que utilizando radicais diferentes. Eles não têm apenas uma forma diferente, mas são palavras que parecem ser totalmente diferentes, como se uma não viesse da outra ou não estivesse casadinha ali com a outra. Exemplo, bode, cabra, homem, mulher. São palavras que, se você olhar, elas não têm as mesmas letras, elas não começam parecido, nem terminam parecido. Então, esses são os substantivos heterônimos. E nós temos também os uniformes, que são aqueles que apresentam uma única forma para designar os dois gêneros. Por exemplo, temos dentro deles epicenos, sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Os epicenos são aqueles que nós usamos as palavras macho e fêmea para designar se ele é macho ou fêmea, ou seja, se ele é masculino ou feminino. Por exemplo, jacaré. Jacaré, macho, jacaré, fêmea. Tem apenas uma forma o substantivo, que é o jacaré. Nós só conseguimos identificar ou diferenciar entre macho e fêmea quando nós acrescentamos a palavra macho e fêmea. Isso acontece também com borboleta, borboleta macho, borboleta fêmea. Temos também os sobrecomuns. Os sobrecomuns são aqueles que apresentam a mesma forma para o feminino e masculino,
podendo ser identificado pelo contexto. Exemplo, a pessoa, a vítima, a criança. Nós não alteramos o artigo, nós não colocamos macho ou fêmea, nós utilizamos dessa forma que está aí. A pessoa, ela pode ser masculina ou feminina, depende do contexto. A vítima, a criança. Você não faz a mudança, você não diz o criança ou a criança macho, a criança fêmea, não. Nós utilizamos essa única forma, que tanto serve para o feminino como para o masculino. Nós vamos identificar pelo contexto. Por exemplo, digamos que eu diga a vítima do crime era um homem. Então, a vítima é o sexo masculino, pois eu disse depois, pelo contexto, que era um homem. Dessa forma é que a gente consegue identificar se o substantivo sobrecomum ele é masculino ou feminino. E nós temos também o comum de dois gêneros. Esse possui a mesma forma também para o masculino e feminino, mas ele pode ser identificado, ele pode ser diferenciado pelo artigo, pelo pronome ou pelo adjetivo que acompanha. Por exemplo, o estudante, a estudante. Nós vemos que o substantivo estudante é o mesmo, ele não muda, não é estudanta, não, é estudante, independente se é feminino ou masculino. Nós conseguimos identificar o gênero pelo artigo o ou pelo artigo a, certo? Então, esses são os gêneros do substantivo, feminino ou masculino. E o número? O número quer dizer que ele pode ser singular ou plural. Então, o substantivo ele também vai variar, ele também vai flexionar nesse sentido, no número, que pode ser singular ou plural. Singular indica apenas um ser ou um grupo. Exemplo, pessoa, multidão. Por mais que uma multidão seja um grupo de pessoas, eu estou falando de uma multidão. Então, está no singular, uma pessoa. E no plural é quando indica mais de um ser ou mais de um grupo. Por exemplo, pessoas e multidões. Agora eu estou falando de mais de uma pessoa e mais de uma multidão. Então, são pessoas, são multidões, estão no plural. O plural, em geral, ele é identificado pelo acréscimo do S no final das palavras. Nós vimos ali pessoa, singular, pessoas, plural. Porém, nem todas são assim. No caso do substantivo simples, que termina em uma vogal, um ditongo oral ou em N, nós acrescentamos apenas o S. Por exemplo, pai, pais, imã, imãs, hífen, hífens. Esses são exemplos de substantivos simples que realmente, para estarem no plural, nós apenas acrescentamos o S no final. Mas existe muitas formas diferentes de se fazer o plural dos substantivos. E isso vai depender do substantivo que nós estamos falando, da formação daquela frase, daquela palavra, da formação daquela palavra. Se ela é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona, se ela termina em vogal, se não termina. Vamos ver rapidinho alguns exemplos. Por exemplo, quando é um substantivo que termina em R ou em Z, nós acrescentamos o ES no final. Por exemplo, repórter. O plural de repórter é repórteres. Raiz, raízes, pois o substantivo termina em R ou Z. Aí nós fazemos o plural acrescentando o ES e não apenas o S. Outro, por exemplo, quando o substantivo termina em M, nós tiramos o M e colocamos o NS no final. Por exemplo, homem, homens.
nós não acrescentamos apenas o S, nós tiramos o M e colocamos o NS no final. Quando o substantivo ele termina em AL, EL, OL e o L, nós vamos substituir o L por IS e não vamos acrescentar só o S. Por exemplo, quintal, quintais, hotel, hotéis, caracol, caracóis. Então, nesse caso, nós não acrescentamos apenas o S, nós retiramos o L e colocamos o IS no final. E dessa forma, nós também fazemos o plural. Temos mais exemplos. Quando, por exemplo, o substantivo ele termina em IL, nós fazemos o plural de duas maneiras. Quando é uma palavra oxítona, nós usamos o IS, igual os demais que nós falamos agora. Por exemplo, canil, canis. Mas, quando são paroxítonas, nós usamos o eis no final. Por exemplo, fóssil, fósseis. Então, aqui nós temos duas maneiras diferentes. Quando é uma oxítona, nós apenas acrescentamos o IS. Quando é uma paroxítona, nós usamos EIS. Aqui são só exemplos para mostrar para vocês como não é apenas acrescentar o S no final. Cada substantivo pede o plural de uma forma diferente. Vamos continuar vendo? Por exemplo, e aqueles substantivos que terminam em S? Como é que a gente pode fazer o plural? Duas maneiras também. Quando são monossílabas ou oxítonos, nós usamos ES no final. Por exemplo, as. Aquela carta do baralho, as. O exemplo é ases, o plural. Nós acrescentamos o ES. Mas quando são paroxítonas ou proparoxítonas, elas não mudam. Por exemplo, lápis. O lápis, os lápis. Não tem alteração. Continua do mesmo modo. Chamamos essas palavras, de palavras que sempre estão no plural. Outro exemplo, quando terminam em ão, nós podemos usar ons, ães, ou também ãos. Por exemplo, ação, ações, cão, cães, grão, grãos. Então, nós não apenas colocamos o S, nós fazemos uma mudança na palavra para que ela fique no plural. Esses são os substantivos simples, E aqueles que terminam em X, eles não mudam. Nós também fazemos o plural apenas pelo artigo. Látex, o látex, os látex. O tórax, os tórax. Então, não muda. Nós não colocamos um S no final. Ele continua da mesma forma. E os substantivos compostos, se eles forem aqueles substantivos compostos, que são compostos por duas palavrinhas que se unem, mas nessa união elas não possuem o hífen, elas respeitam as mesmas regrinhas que a gente falou agora. Por exemplo, girassol, girassóis, pontapé, pontapés. Então, se o substantivo composto não possuir o hífen, ele vai ter o plural igual como esses que nós acabamos de falar. Vai respeitar as mesmas regras dos substantivos simples. Mas se ele possuir o hífen, tem várias regrinhas para eles também. Por exemplo, se for formado por um substantivo, um adjetivo, numeral e pronomes, os dois vão mudar. Então fica couve-flor, o plural, couves, flores. Boia fria, boias frias. Mas se no caso ele for formado pelas palavras grão, grã, bel, recém, ex e um substantivo, apenas o substantivo vai para o plural. Aí fica grão-mestre, grão-mestres. Bel prazer, bel prazeres. Outro exemplo, se for formado por um verbo ou um advérbio, junto com o substantivo, apenas o substantivo vai variar. Beija-flor, beija-flores. Sempre viva, sempre vivas. Se vierem ligados por uma preposição, apenas a primeira palavra vai variar. Água de colônia, águas de colônia. Pé de moleque, pés de moleque.
Se for composto por palavras do sentido contrário, nenhuma das duas vai variar. O plural é feito apenas pelo artigo. O leva e traz, os leva e traz. Então, existem muitas maneiras diferentes de se fazer o plural das palavras. Não é apenas acrescentar o S. Cada palavra tem o seu jeito particular de se pluralizar, né? De ir para o plural. Cada substantivo tem essa maneira diferente. Eu fiz esses exemplos para vocês poderem ver. Vocês não precisam decorar cada uma dessas regrinhas que eu apresentei para vocês. Não, eu apenas quis mostrar para vocês como é amplo essa questão da pluralização. Não é apenas colocar o S. E existem palavras que sempre estão no plural, né? São aquelas palavras, por exemplo, lápis, parabéns, férias, elas sempre estão no plural. A gente fica se pensando, como é o plural dessas palavras? Você não precisa ficar pensando qual é o plural dessas palavras, elas já estão no plural, certo? Então, sobre essa questão do plural e singular, ficou bem claro que existem diferentes formas de se fazer o plural das palavras, dos substantivos, e que cada palavrinha, que cada substantivo respeita uma regrinha, que a gente vai aprendendo com o tempo, que a gente vai conhecendo. Agora vamos para a nossa atividade. Hoje a nossa atividade, nosso livro de língua portuguesa, são essas páginas. Página 151, aí você pula 152, vai para 153 a 158. E eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem resolver as questões sozinhos e depois que você terminar a sua atividade, você volta para o vídeo para a gente corrigir juntos essa nossa tarefa, tá bom? Eu queria lembrar para vocês os motivos, né, da importância de tentar fazer sozinhos. Quando vocês resolvem essas questões sozinhos, vocês conseguem perceber com mais clareza quais são os pontos importantes do conteúdo estudado, vocês conseguem resolver as questões sozinhos, vocês conseguem memorizar melhor os conteúdos, vocês aumentam a capacidade de vocês de percepção, concentração e absorção do conteúdo. Por isso é importante vocês tentarem fazer sozinhos. Parabéns para todos aqueles que sempre pausam o vídeo nesse momento e tentam fazer sozinhos. Quando vocês retornarem, a gente corrige, tá bom? Agora que vocês já concluíram a atividade, vamos para a correção. Vamos começar pela página 151. A primeira questão da página 151, ela diz assim: de acordo com os quadros da página anterior, complete as frases. No quadro 1, os substantivos no singular terminam em R, S e Z. Aí vocês completam R, S e Z. Para formar o plural, acrescentou-se ES. No quadro 2, os substantivos no singular terminam em L. Para formar o plural, o L foi substituído por IS. Item C. No quadro 3, os substantivos no singular terminam em M. No plural, essa consoante foi substituída por NS. D. No quadro 4, os substantivos no singular terminam em ão. Irmão faz o plural com o acréscimo de S. Em traição, a terminação é substituída por ões. E em pão, a terminação é substituída por ães. Como a gente mencionou na explicação, existem diferentes formas de fazer o plural dos substantivos. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela pede: passe para o plural as seguintes palavras. Item A, eleição. Plural de eleição, eleições. Item B, grão. O plural de grão,
grãos. Item C, barril, barris. Item D, país, países. Terceira questão. A terceira questão pede: reescreva as frases a seguir, passando as palavras destacadas para o plural. Faça as adaptações necessárias. Item A. Aquele computador é caro. Como é que eu faço o plural dessa frase? Aqueles computadores são caros. Item B. Que pastel gostoso. Que pastel gostoso. Resposta: que pastéis gostosos. Item C. O jogo foi emocionante. O plural: os jogos foram emocionantes. Quarta questão. A quarta questão diz: alguns substantivos são usados sempre no plural em determinados contextos. Circule-os nas frases abaixo. Então, são aqueles substantivos que nós vimos, né? Que estão sempre no plural. Então, na frase: onde estão meus óculos? Óculos. B. Davi está com dor nas costas. Costas. Item C. Deram parabéns ao aniversariante. Parabéns. E D. Júlia sai de férias mês que vem. Férias. Esses são substantivos que sempre estão no plural. Vamos passar nossa página agora lá para a página 153. A página 153, a primeira questão, ela diz assim: escreva os artigos a ou o antes das palavras abaixo, de acordo com o gênero do substantivo. Professor. Qual é o artigo que eu vou utilizar? O professor. Aluno. O aluno. Escritora. A escritora. Criança. A criança. Cadeira. A cadeira. Casa. A casa. Fogão. O fogão. Brinquedo. O brinquedo. Segunda questão. Isabela vai visitar um zoológico com a escola. Antes do passeio, o professor pediu à turma que completasse os quadros abaixo com a forma feminina ou a forma masculina de alguns animais. Ajude Isabela a completar os quadros dela. Então, eu vou colocando aqui para a gente só a parte que está faltando, tá bom? Vamos lá. Forma masculina, bode. Qual é a feminina? Cabra. Forma feminina, gata. Qual é o masculino? Gato. Forma feminina, cadela. Qual é a masculina? Cachorro ou cão. Forma feminina, égua. Qual é a masculina? Cavalo. Forma masculina, carneiro. Qual é a feminina? Ovelha. Forma feminina, elefanta. Qual é a masculina? Elefante. A forma masculina, leitão. Qual é a feminina? Leitoa. Forma masculina, peru. Qual é a feminina? Perua. Agora, na segunda parte da tabela, né? Temos a forma masculina, leão. Qual é a feminina? Leoa. Forma feminina, rata. Qual é a masculina? Rato. Forma masculina, macaco. Qual é a feminina? Macaca. Forma feminina, tigresa. Qual é a masculina? Tigre.
Forma feminina, vaca. Qual é a masculina? Boi. Ou você pode também colocar touro. Forma masculina, zangão. Qual é a feminina? Abelha. Forma feminina, besta. Qual é a masculina? Burro. E forma masculina, perdigão. Qual é a feminina? Perdiz. Essa aqui provavelmente era mais difícil, essa última, né? Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela pede assim. Reescreva as frases passando os substantivos para a forma feminina. Item A. Aquele homem é um grande poeta. Como é que a gente faz para passar para o gênero feminino? Aquela mulher é uma grande poetisa. Item B. O jovem pai saiu com o filho. A jovem mãe saiu com a filha. Qualquer momento da correção que vocês precisarem de mais tempo, vocês podem pausar o vídeo para vocês poderem copiar, tá bom? Caso vocês precisem corrigir, certo? Vamos para a página 154. A página 154 tem esse texto, né, que vocês leram, e ela diz assim: escreva um artigo antes de cada substantivo ou repita o artigo que o acompanha no texto. Item A. Masculino. Então, quais são os substantivos masculinos e os artigos que o acompanham? Aqui nesse texto que vocês leram, temos o rio, um casebre, o pai e um livro. E os femininos? A mamãe, as coisas, uma caneta e a educação. Quinta. Observe as palavras no quadro e classifique-as adequadamente na tabela a seguir. A tabela vai justamente pedir os gêneros feminino e masculino e também se está no singular ou no plural. Então, nós temos aqui essas palavras e vamos separá-las aqui na divisão. Então, o primeiro que nós temos aqui é masculino singular. Quais são as palavras que estão no masculino e no singular? Nós temos centro, acesso e túnel. Feminino singular, parte, cidade, água, coleta e visita. Masculino plural, prédios, bairros e barcos. E feminino plural, canetas, pessoas, moradias e praças. Sexta questão, nós temos um texto, O Monstro do Lago, que vocês também leram aqui na página 155, e na página 156, que é a que nós vamos corrigir agora, ele fala assim: observe o quadro abaixo e faça o que se pede. Esse pontinho, né, que se refere ao texto que vocês leram na questão 6, né? O texto O Monstro do Lago. Item A. Circule de verde os substantivos no singular. Então, o que você vai circular de verde são os substantivos que estão no singular. E são eles: lanche, transporte, viagem, corpo, pacote, povo, monstro, lago e guia. Então, todos esses aqui no quadro, você vai circular de verde. O item B. Circule de azul os substantivos no plural. Nós temos no plural, quais são? Nós vamos circular de azul. São eles: binóculos, panelas, vizinhos, borbulhas, piruetas, garrafas, feriados e sons. Todos esses substantivos estão no plural. Os que estão no plural, aqui no quadro, você vai circular de azul, tá bom? O item C, ele diz assim: copie os substantivos que estão no singular e transforme-os em plural conforme o exemplo. Então,
Aqui no exemplo, nós temos lanche. Nós vamos copiar os outros, né? Lanche no singular, no plural nós temos lanches. Como é que vai ficar aqui esses substantivos? Nós temos transporte, transportes no plural, viagem no singular, viagens no plural, corpo no singular, corpos no plural, pacote no singular, pacotes no plural, povo no singular, povos no plural, monstro no singular, monstros no plural, lago no singular, lagos no plural, guia no singular, guias no plural. Virando a página aqui na 157, o item D, ele pede para a gente fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos pegar os que estão no plural e passar para o singular. Então, vamos lá. Nós temos no plural binóculo, binóculos no plural, binóculo no singular. Temos panelas no plural, panela no singular. Vizinhos no plural, vizinho no singular. Temos também borbulhas no plural, borbulha no singular. Temos piruetas no plural, pirueta no singular. Garrafas no plural, garrafa no singular. Aí temos feriados no plural, feriado no singular. E temos sons no plural e som no singular. Esse quadro é bom que nós aprendemos bem direitinho fazer o plural de cada uma dessas palavras, passar para o singular. Quanto mais a gente treinar, mais fácil fica. Sétima questão. A sétima questão, ela pede: escreva o nome das figuras a seguir no plural. Nós temos aqui um hotel, o plural de hotel, hotéis. Temos aqui um barril, o plural de barril, barris. Temos aqui um botão, plural de botão, botões. Temos aqui um batom, o plural de batom, batons. Temos aqui também um hospital. Qual é o plural de hospital? Hospitais. Temos aqui um lápis. Qual é o plural de lápis? Lápis. Ele não muda. Temos aqui um varal. Qual é o plural de varal? Varais. Temos aqui um giz. Qual é o plural de giz? Quem de vocês acertou o plural de giz? Que eu acho que dessas aqui é a mais difícil. Plural de giz, gizes. E temos aqui uma nuvem. O plural de nuvem é nuvens. Vamos para a oitava questão. A oitava questão agora na página 158. Página 158, novamente um texto. Aqui ficou 157, mas é 158 a página, tá? Vamos lá. O item A. Você já foi ou gostaria de ir a um zoológico? Comente com os colegas e o professor. Essa questão dá para a gente comentar, porque nós não estamos juntos, né? É uma resposta pessoal. Mas vocês podem pensar, quando a gente retornar, a gente pode conversar um pouquinho sobre esse assunto. Item B. Observe as palavras destacadas no texto acima e organize-as nos itens adequados. Primeiro pontinho diz: 3 substantivos no masculino singular. Nós temos zoológico, pai e irmão. Um substantivo no feminino singular. Nós temos tarde. 6 substantivos no masculino plural. Nós temos macacos, elefantes, hipopótamos, camelos, leões e donos.
E o último pontinho, 5 substantivos no feminino plural. Nós temos garrafas, girafas, corujas, cobras e fotografias. Certo? Assim finalizamos a nossa aula de português de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que qualquer dúvida, estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, entrem em contato comigo. Podem entrar em contato comigo para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Nos vemos na nossa próxima aula. Desejo a todos uma excelente semana. Tchau, pessoal!